E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos ao nosso canal. Eu não escolhi ser missionário e na verdade vocês podem ver, eu estou num cenário um pouco diferente aqui. Esse aqui é o meu quarto agora. Eu estou morando aqui no Rio Grande do Sul. Alguns de vocês, né, que me acompanham nas redes sociais, me acompanham lá no Instagram, já sabem que eu fiz essa mudança. Eu, na verdade, tinha feito um vídeo antes de vir pra cá, explicando como foi meu processo, parará e tal. Só que eu não curti muito o vídeo, acabou que eu deixei pra lá, mas eu pretendo talvez fazer outros vídeos assim pra explicar um pouco da rotina, o que a gente faz aqui, o que eu vim fazer aqui, como que Deus falou comigo, como que foi esse processo. Mas hoje especificamente não vai ser um vídeo muito longo, na verdade eu acho que eu vou começar a diminuir, né, a questão dos vídeos para eu conseguir entregar mais, para eu não ficar muito espaçado o tempo que eu entrego alguns vídeos aqui pro YouTube. E aí o que é o meu plano? Eu faço vídeos menores, né, como esse por exemplo, vai ser menor em relação aos outros. E quando eu for fazer alguma viagem, algum rolê missionário, aí eu faço vídeos mais longos, né? Que aí vão ser vídeos mostrando um pouco ali mais da rotina. Mas hoje eu quero responder essa pergunta que eu coloquei no título do vídeo, que é: missões é pra mim? Como que eu vou saber se missões é pra mim? Como que eu vou entender se de fato eu tenho que estar em missões, me envolver em missões, sim ou não? Qual que... eu sou doido pra ir pra África, eu sou doido pra fazer, mas aí é pra mim? Eu não sei, eu fico na dúvida se é pra mim ou se não é pra mim. E aí eu quero trazer um pouco de luz sobre essas perguntas, que eu acho que é o início de tudo, assim, né? Eu recebo muito no Instagram algumas perguntas como essa, e eu quero trazer talvez um pouco de claridade sobre isso, assim, à luz da palavra, obviamente. Quando nós lemos aqui Marcos 16:15, vai dizer: "E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura." É muito interessante que quando Jesus ele traz essa palavra para os discípulos, porque aqui ele estava há poucos momentos ali de subir aos céus, né, de ir embora, realmente essa era uma despedida, ele chama os discípulos, reúne eles e dá uma ordem, ou seja, ele não faz mais um convite, não pergunta se eles querem, se eles gostam, se eles estão afim, se eles têm um perfil, se eles têm uma característica X ou Y, não, ele fala para todo mundo: olha, meus discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E aqui ele não fala, né, e ordenou aos missionários, e ordenou aos pastores, e ordenou aos líderes, ordenou aos ministros de louvor, não. Ele fala de uma maneira bem abrangente aos discípulos, e lhes ordenou. Ou seja, todos nós que somos cristãos, filhos de Deus, discípulos de Cristo, nós temos uma ordem, não uma opção, não um se você quer, se você deseja, mas uma ordem de ir e pregar o evangelho. É isso que a Bíblia nos diz aqui. Então, a resposta mais direta dessa pergunta, se eu devo ou não me envolver em missões, é sim, eu tenho uma ordem de pregar o evangelho. Então, de alguma forma, eu preciso estar envolvido na grande comissão, que é compartilhar o evangelho, que é contribuir para que todos saibam acerca do evangelho, acerca de Jesus, enfim. Então, a resposta é sim. O que eu acho que traz mais dúvida é a partir daqui para frente, porque todos nós muitas vezes sabemos que todos nós vamos pregar, que todos nós temos que estar envolvidos de alguma forma, mas a dúvida começa, na minha perspectiva, quando a gente pergunta: tá, mas eu tenho que ir para a missão transcultural, eu posso ser um profissional e ser um... O que eu faço? Qual que é a resposta certa para isso? Eu acho que essa resposta ela é muito individual e muito pessoal de Deus para cada um dos seus discípulos. Porque a Bíblia vai dizer que a gente funciona como um corpo, né? Ou seja, cada um de nós tem uma função. A minha mão, ela tem uma função, o meu nariz tem outra função, os meus ouvidos têm outra função, os meus pés têm outra função, mas todos trabalham juntos para que eu possa me locomover, para que eu possa me comunicar, para que eu possa me alimentar. Ou seja, é um trabalho em equipe, onde cada um executa a sua função dentro de uma função que é fazer com que o Natanael exista, né? Exista. Então, basicamente, é isso em relação à minha perspectiva sobre a missão de Deus e sobre como nós estamos alocados. E aí, o que nós precisamos fazer agora é descobrir qual é o meu mundo todo, porque Deus mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho. E agora eu, como cristão, como discípulo, como filho de Cristo, preciso entender: Deus, existe o mundo inteiro aí, existe dezenas de países, existe bilhões de pessoas. Como é que eu vou falar com todo mundo? Eu não tenho como ganhar todo mundo. O que eu posso fazer, Deus? E aí que entra o tema desse vídeo, que é a gente entender qual é o meu mundo todo, qual é a minha cota parte dentro da missão de Deus. Existem várias formas de eu cumprir o comissionamento de Deus para mim. Eu vou dar um exemplo de uma amiga, a Mari, ela é médica... meu Deus, eu não vou lembrar o nome agora, mas
Peraí que eu vou pesquisar aqui, eu vou saber agora. Eu vou falar em tempo real para vocês qual é a especialização da Mari. Endocrinologista infantil. É isso, endocrinologista infantil, ou seja, ela é uma pediatra ali que trabalha nessa parte de endócrino infantil. E basicamente, para quem não sabe, eu também não sabia, quem cuida da parte crescimento, se tem uma gordurinha, parará das crianças, ela que olha essa parte. E ela, assim, é um exemplo para mim de uma pessoa que, dentro da sua profissão, dentro daquilo que ela faz, ela é uma missionária na minha perspectiva. Tanto porque ela também já fez missões transculturais, já foi para outros países, já foi para outros estados, a gente já viajou junto aqui no Brasil, por exemplo, para Marajó, e ela estava ali servindo, então eu já vi ela atuando um pouco ali dentro da profissão dela. Então ela é essa pessoa que, né, faz missões de curto prazo, mas ela para mim é uma missionária em tempo integral, porque ela dedica tudo que ela está fazendo ali de uma forma a que o Senhor possa participar. Essa é a minha perspectiva em relação a Mari, por exemplo. Então ela é uma médica que atua ali no âmbito profissional, que atende as crianças, mas que ela está sempre, como ela mesma compartilha nas suas redes sociais, deixando com que o Espírito possa intervir e possa fazer os caminhos ali para que as pessoas possam sentir de alguma forma o Senhor. Então, existem várias formas, existem pessoas que vão ser chamadas efetivamente para ir para uma outra localidade, para um outro país, para um outro estado, e ali servirem de forma integral, ou seja, serem pessoas que trabalham integralmente com uma igreja, com uma organização missionária, que trabalhem diretamente com os povos, que criem talvez algum projeto para trabalhar diretamente com as pessoas. Então vão existir esse tipo de missionário, que são essas pessoas que vão ali para poder ter essa missão em tempo integral, fazer isso de forma integral. Mas também vão existir profissionais que vão estar, como a Mari, por exemplo, no seu consultório e de uma forma mais como as missões sazonais, né, que as missões de curta temporada, fazendo as missões transculturais, mas mais focado no seu trabalho ali, naquilo que está fazendo, mas ainda assim sendo um missionário. Então eu quero responder essa pergunta de uma maneira mais completa, dizendo: você precisa descobrir qual é o seu todo mundo, qual é a sua parte do mundo que cabe a você, qual é a parte do mundo, qual é a parte, o que se condiz a pessoas que Deus confiou a você. Você pode ser uma mãe que trabalha dentro de casa, que cuida dos seus filhos, e ser ali uma missionária que prepara os seus filhos talvez para serem enviados às nações ou para serem bons profissionais, mas serem também missionários onde estão. Você pode ser um missionário que está em outro estado, em outro país, em uma outra, até dentro do Brasil, vivendo um pouco ali da missão transcultural, mas ainda assim, ser um missionário. Então, a nossa perspectiva precisa mudar da seguinte forma: todos nós, como cristãos, como filhos de Deus, somos chamados, ordenados a sermos missionários. O que fica agora de questionamento que você precisa entender em Deus, que você precisa buscar em Deus, não é mais se você deve ou não se envolver em missões, se você vai ser alguém que vai ofertar em missões, se você vai ser alguém que vai viajar em missões, se você vai ser alguém que vai ser um missionário dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, como um bom funcionário, como um bom engenheiro, um bom médico, um bom advogado. Eu não sei, mas você precisa entender em Deus como Ele deseja usar o que Ele entregou nas suas mãos dentro de missões. Porque não mais responder, eu devo me envolver em missões ou não? Sim, essa é a resposta, é isso que a Bíblia vai nos trazer. Mas agora qual é, Deus, a minha cota parte do mundo todo? Qual é, Deus, a parte que o Senhor confiou a mim para que eu possa desenvolver e eu possa fazer com que pessoas cheguem até o Senhor? Então é isso, minha galera. Eu espero ter trago de alguma forma algum direcionamento sobre isso, e caso você também tenha mais alguma dúvida ou queira falar sobre mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários, então me chama lá no Instagram que a gente vai trocar ideia e eu vou tentar trazer mais conteúdos à luz da palavra, obviamente, mas trazendo essa claridade acerca de missões, acerca também um pouco da minha vida, o que eu tenho experimentado. Como eu sou missionário em tempo integral, então obviamente tudo vai falar um pouco sobre missões, mas eu também tenho uma vida, né, do lado de cá que está acontecendo, e eu também quero buscar meios de compartilhar isso com vocês. Então Deus abençoe, não vou fazer muita edição nesse vídeo, vai com os errinhos mesmo, e a gente vai tocar desse jeito. Tamo junto e tchau, tchau, galera!